Coletiva com o técnico Gilson Kleina, Marco Guarizo, CBN. Gilson, você já pretende escalar o time base que você planejou nessa estreia ou ainda não consegue contar com todos os jogadores que pretende? Ricardo Scorsato, da Rádio Futebol Interior. Gilson, o time que joga contra o Palmeiras é mais ou menos o time titular que você tem em mente para a sequência da temporada? Olha, na verdade nós trabalhamos em cima da situação que se apresentou, né, para nós. Infelizmente, são sabedores que nós tivemos casos de Covid, respeitamos o protocolo, a segurança da saúde dos atletas, respeitamos o protocolo do departamento médico e esses atletas ficaram em isolamento. Então nós começamos a trabalhar com aquela situação dos atletas que estavam em condições. Não sabia que isso também ia, durante o tempo que nós trabalhamos, também ia ter outros casos. Enfim, então é difícil você falar a equipe que você pensa na cabeça, a equipe base, porque nós teríamos que ver, né, no início como que estão as condições de cada atleta. Eu falo isso em condição física, a inatividade desses atletas, o último jogo, alguns atletas que têm que fazer algum equilíbrio muscular, que leva um pouquinho mais de tempo, e mais esse percalço aí que aconteceu. Então a gente trabalhou em cima de uma equipe, isso não quer dizer que a nossa equipe não vai ser aguerrida, uma equipe equilibrada, mas espero que a gente possa ter um bom desempenho. Nós vamos continuar o trabalho para que a gente chegue numa forma ideal. Então a gente trouxe bastantes atletas, bastantes jogadores. O tempo depois desse acontecido ela ficou mais curta, é óbvio. Porém a gente acredita muito naquele atleta que vai entrar e sabedor, né, que vamos estrear com uma grande equipe. Wendel Coral, Rádio Central. Kleina, bom dia. Para a estreia contra o Palmeiras, é provável que você não tenha o Pedro Júnior com sintomas gripais. Você pensa no Josiel como substituto dele ou irá atuar sem um centroavante de origem? Então, na preparação o Pedro estava fazendo grandes trabalhos, tivemos a condição de fazer um jogo treino, que isso é outra coisa também que nos prejudicou, que nós tínhamos marcado de 3-4 e infelizmente aquilo que eu já falei aqui, tivemos que cancelar, fazer esse tipo de trabalho e ontem, né, infelizmente esse garoto também mostrou sintomas, indisposição, não pôde trabalhar. José é um atleta que também pegou Covid, se apresentou recentemente, né, depois que ter respeitado o protocolo, e nós estamos no aguardo do Luca, que é a parte burocrática. Então a gente trabalhou em algumas situações para que nesse setor aí que nós tivemos um pouco mais de dificuldade, a gente poder montar uma equipe também que ela possa ter uma força ofensiva, se ela vai ter uma transição, se ela vai ter um jogo apoiado, se ela vai ter uma organização no último terço, mas o trabalho foi feito para que todos possam exercer da melhor maneira possível. Antônio Lupi, Rádio Bandeirantes. Gilson, bom dia. Qual a sua análise da evolução dos treinamentos do zagueiro Dedé? Ele está pronto para a estreia ou ainda será preciso um tempo maior de preparação? O Dedé é de uma dedicação imensa, né? Então, é um atleta que nós estamos administrando da melhor maneira possível. Sessões de treino que ele trabalha, ele dá uma entrega muito forte. Dedé tem uma liderança nata, uma imposição, uma mentalidade vencedora que hoje a gente entende, né, porque esse atleta teve grandes conquistas, mas algumas sessões também tem que ser administrado, né, de uma outra maneira, fazer um outro tipo de trabalho, para que nós possamos ter o atleta em condições para outros dias de trabalho. Dedé vem há algum tempo sem fazer um jogo oficial. Nós estávamos programados alguns jogos treinos e uma das situações era dar um pouquinho mais de minutagem, um pouco mais de tempo ao Dedé, mas o Dedé está dando uma resposta positiva, carece ainda de um pouco mais de tempo, mas é claro, né, a expectativa em cima do Dedé é muito grande, ele é um jogador que está muito motivado, nós mobilizamos também, como todos os atletas, uma staff muito forte para fazer com que ele possa reunir nas melhores condições. Então a gente está observando, né, se ele tem condições da estreia ou não, ou dar uma sequência ainda de trabalho para ele. Israel Moreira, Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Gilson. O adversário da estreia não utiliza referência de ataque, aquele centroavante fixo, mas utiliza-se de muita movimentação dos seus atacantes de lado. Os contra-ataques
serão suas principais armas de conter o adversário e buscar a vitória? Eu sempre digo, né, que a melhor forma de se jogar é você ter uma equipe equilibrada, né? Não adianta também só abaixar as linhas e não jogar, e também o que vai fazer quando tiver com as linhas altas, né? A equipe do Palmeiras faz algum tempo, né, que ela joga com atacantes de mobilidade. Então ela opta por preencher mais o meio campo, aumentar a criação, depois ela abre para 3 atacantes, ela tem essa variação, passa muito esse segredo pelo Piquerez, esse é o jogador-chave, ao meu ver, do sistema tático que ele vai utilizar no momento. Tem jogadores de confrontos muito fortes, né? Jogadores de duelo, são definidores. Então esse esquema levou ele à final da Libertadores, levou ele ao título da Libertadores, que tudo dá para entender. Ele iniciou o processo e o trabalho do ano da mesma maneira com essa plataforma, fazendo alguma variação. Então o Rony já está muito mais adaptado, é um jogador de atacar o espaço. E tem jogadores interessantes chegando, tanto é que a vitória do Novo Horizontino ela começa a ser construída com a chegada dos volantes, né? O Zé Rafael dando a liberdade para fazer o arremate no gol. É claro que a gente tem uma preocupação com o Veiga, com o Scarpa, com o Dudu, com o Rony, mas tem o entendimento também que Zé Rafael e tanto Danilo têm qualidade de construir e armar essa equipe por trás. Enfim, a equipe do Palmeiras é uma equipe muito bem montada, com uma qualidade muito forte, e está motivada por esse Mundial aí, e coisa que a gente tem que entender, saber que nessa primeira estreia vamos ter que se superar de alguma maneira, mas para fazer também nosso jogo fluir. Isabela Sabelli, Tati, Record TV. Kleina, a Ponte terá um jogo difícil na estreia. Como você avalia a preparação do elenco? O Paulista é um campeonato difícil, né? Olha, eu primeiro avalio que a Ponte Preta foi muito bem no mercado. Espero que esses atletas consigam performar e mostrar seu desempenho para a nossa torcida. É recente, ao mesmo tempo a gente sabe que é tiro curto. A gente teve esse início aí um pouco prejudicado pelo Covid, porém a gente focou em outras situações, sempre trabalhando com aqueles atletas que reuniam condições. Você estrear no Paulista já sabe da dificuldade, ainda mais estreando com uma equipe muito forte, de muito investimento hoje no futebol da América do Sul. Mas é isso, o Campeonato Paulista, se você está nesse nível, você tem que ter uma mentalidade também, você tem que ter um posicionamento, é o início de um trabalho, mas a gente tem que entender que a gente vai enfrentar vários jogos desse quilate e que a gente tem que tentar entrar o mais rápido possível nesse campeonato para a gente poder fazer um campeonato seguro, atingindo nossas ambições. Marcos Ceroni, Ponte News. Wilson, bom dia. Você deve ter assistido o jogo de estreia do seu adversário de quarta. Você acha que jogar com o time titular seria melhor que com o time alternativo, como está pretendendo o Abel Ferreira? Olha, nós vamos enfrentar o Palmeiras. Bom dia. Se você analisar, eles tiveram um planejamento 5 jogos treinos antes de estrear contra o Novo Horizontino. Eles rodaram bastante a equipe. Então não é o fato de um atleta não ter começado o jogo contra o Novo Horizontino que esse atleta já não está com o ritmo de jogo para enfrentar nós. Até pelo que a gente está vendo no planejamento, pode ser que ele dê uma rodada, né? Mas são jogadores de alto nível, né? Você vê nas substituições que ele fez, entra o Gabriel Veron, que é uma joia da categoria de base, entra a Tuesta, que é da seleção, aí posiciona um momento o Navarro, que foi um jogador muito importante para o título do Botafogo, fez a estreia do Murilo, que é um zagueiro, até porque o Gomes foi convocado para a seleção paraguaia, da mesma coisa o Everton, ele trouxe o Marcelo Lomba. Então é uma equipe que ela faz um investimento muito à altura, né? A reposição técnica ela é muito parecida daquele que sai. Então a gente vai enfrentar o Palmeiras num todo, independente se vem ou não. Acabou de chegar a informação que o Palmeiras também sub-20 foi campeão na Copinha. De repente também pode ter algum jogador, não sei se há tempo hábil para isso, mas sei que tem alguns jogadores que vão ser utilizados até pelo desempenho, pelos jogadores que estão performando nessa categoria. Enfim, tem várias situações, né, que ele pode utilizar. Passei para os nossos atletas que nós vamos enfrentar o Palmeiras. Tem um outro fator também que para nós é
precisa salientar que é um gramado sintético muito rápido, eles molham, então as ações do jogo é bem diferente do que a gente vem fazendo no gramado natural. Por mais que você molhe, a intensidade do jogo, a velocidade da bola, ela é diferente, o giro é diferente, o tempo é diferente, então a gente vai ter que se adaptar com esse início de jogo e espero que nossos atletas possam se reunir e se adaptar o mais rápido possível. Heitor Ismeris, GE. Gilson, bom dia. Algum jogador está fora da estreia por questão física, clínica médica, e como você pensa o meio da ponte diante do número de opções que tem para o setor? Nós tivemos várias situações, né, que nós tivemos que administrar de uma outra maneira. Nós tivemos problemas clínicos, tivemos problemas do Covid, então a gente começou de uma forma, depois a gente teve que transformar essa situação e realmente estamos colocando jogadores que estão com uma condição física melhor. Gustavo Piano, IPTV. Bom dia, Gilson. Na sua opinião, pelas peças que chegaram e pela preparação que a Ponte fez, qual a principal diferença do time do fim do ano passado para esse que vai estrear amanhã no Paulistão? Olha, a Ponte Preta ela mesclou, né? Ela trouxe jogadores assim experientes para aliar essa juventude, trouxe jogadores com um currículo invejável, trouxe jogadores que já conhecem a Ponte Preta e com todos eles com interesse de construir uma história vitoriosa com fome, né? Estou falando muito isso para eles. É importante a gente estar com vontade, com a ambição de poder fazer uma história diferente. Não adianta também você só contratar jogadores de nome ou então você só contratar jogadores que ainda não são conhecidos, mas não tiver um comprometimento com a instituição. Eu acho que a gente passou muito isso. Essa mescla de jogadores experientes com juventude, para mim, é uma das receitas muito boas, porque isso nos ajuda e facilita muito para o crescimento do atleta jovem e também a gente sabe que o futebol hoje precisa muito da vitalidade. Então, acho que a gente está unindo esses ingredientes. Os atletas aqui estão dando uma resposta, né? Estão sendo muito receptivos ao tipo de trabalho, conversando, sempre tentando entender, né? De que maneira esse atleta pode ter um entendimento melhor da parte tática, da característica dele, como que a gente pode potencializar mais e esperar, né, que todos estejam em condições para a equipe da Ponte ser uma equipe forte que inicia, que termine, e o elenco que a gente vai rodar que tem que ser um plantel forte. Eu acho que é dessa maneira que a gente vai atingir os objetivos. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson Kleina, bom dia. Que outros conceitos de futebol Nenê Santana trouxe para a comissão técnica e esses conceitos estarão presentes já na estreia contra o Palmeiras? Fico muito feliz, né, de trabalhar ao lado do Nenê Santana, um conhecedor da Ponte Preta, uma história vitoriosa, né, um jogador que se destacou, né, com essa camisa. Profissionalmente a gente conversa diariamente. O Nenê, né, tem uma visão, uma percepção do lado técnico, do lado do atleta, está nos agregando assim muito, enriquecendo muito o nosso trabalho. Conversamos sobre a parte tática, eu também quero ouvir, né, o que a gente pode melhorar a nível de posicionamento, né? O Nenê como foi uma das referências, né, de zagueiro no futebol brasileiro. Então a gente deixa esse setor também para ele conversar com os atletas, enfim, está inserido como todos os outros profissionais, né, estão inseridos. Eu fico feliz, espero que eu também possa estar ajudando o Nenê. Nenê é um ser humano do futebol, e isso é muito legal, porque vive só isso, conhece a Ponte Preta, entende também o lado do jogador, né? Às vezes o jogador não está tendo um rendimento e de repente não está tendo um rendimento por detalhes, então acrescenta muito, como toda a comissão técnica acrescenta. E o lado humano é uma pessoa sensacional, né? Uma história de vida assim muito bacana, uma pessoa bem controlada, bem sensata, bem equilibrada. É gostoso de conversar com o Nenê. Fico feliz e espero que a gente possa ter essa unidade, essa união por todo o ano.